E aí, vamos lá, mentora certa. Eu falo agora claramente quais as opções para você substituir o glúten. E aí, eu tiro o glúten, né? Tá em tudo. Tá em tudo isso que eu falei para vocês. Tá no pão, no biscoito, na bolacha, na massa, na pizza, na torta, no sanduíche, no pão francês que todo mundo adora. E aí? Certo, eu quero substituir. Depende. Você tá no peso? Você pode buscar uma outra farinha. Aí você vai ter que comprar pronto em lojas que vendem essa linha, ou você vai ter que buscar receitas na internet e fazer o seu pão, e fazer a sua massa, e fazer a sua comida isenta da farinha de trigo. E você tem opções de farinhas, como a farinha de amêndoa, como a farinha de linhaça, tem várias outras farinhas que não vão ser iguais, logicamente, porque a farinha de trigo, principalmente branca, ela se molda, ela tem uma liga, e é essa liga que faz com que nós tenhamos esse desejo, porque ela fica macia, ela fica fofinha. Então fica muito palatável e fica muito mais viciante a farinha de trigo, infelizmente. Mas, quer emagrecer? O ideal é tirar todas as farinhas, ou tirar a farinha de trigo branca eu não fico sem farinha, e substitui por uma outra farinha, falando só de peso, falando só de gordura abdominal. Agora, tô inchada, se você fala, eu tô inchada, eu tenho dor de cabeça. Se você tem dor de cabeça, tá inchada, tá com a barriga estufada, tem inchaço na perna, inchaço no abdômen, dor articular, fibromialgia, irritabilidade, ansiedade, depressão, falta de concentração, memória tá ruim, eu sugiro que você tire a farinha de trigo branca para começar do seu cardápio. E aí vem a próxima questão. E a farinha de trigo integral, hein? Integral, será que pode? A integral muda muito pouco, porque na verdade tem o glúten, tem as proteínas que podem, que são, não, que podem não. As proteínas são inflamatórias, mas tem também o amido, só que com índice glicêmico mais baixo e tem mais nutrientes. Mas se eu quero um contexto, e se você está tendo toda essa sintomatologia referente ao glúten, vale para farinha de trigo branca e isso vale para farinha de trigo integral. Se você tem todos esses sintomas, ou parte deles que eu listei, e não são poucos, imagina o quanto de desconforto você pode ter. Nem falando de peso, nem falando de emagrecimento, muitas vezes você tem um intestino que não funciona, uma dor abdominal, um estufamento abdominal. Vale a pena, sem dúvida nenhuma, com carinho, da forma que eu venho falando para você, reduzir o máximo possível, cada vez mais, criando um novo hábito até exclusão total.